Boa noite, pessoal. Fazendo uma gravação aqui do vídeo aqui. Final, terminando a segunda-feira aqui, né? O dia foi meio estranho hoje. Pouca volatilidade. A variação do índice foi pequena também. O índice do Bovespa movimentou bem pouco. A única oportunidade foi aqui no rompimento. Deu uma chance de aproximado 900 pontos. Depois ficou nessa brincadeira toda aqui, destruindo o patrimônio de todo mundo. Não teve graça nenhuma, não operei. Segunda-feira geralmente tem sido assim, está se formando um padrão já. Ele faz um movimento forte, expressivo. Mesma coisa no dólar, movimento forte, expressivo, rompimento. O dólar ainda deu uma segunda chance aqui para quem não entrou na compra, conseguiria entrar na venda. E aí depois consolidou um pouco nessa região e depois fez uma nova alta e uma nova queda. Para quem acreditou na operação, pode ter feito 30 pontos aproximados, né? Só que quem errou o ponto de entrada aqui às 11h40, 11h35, 11h40, não conseguiu entrar mais, porque toda vez que tentou entrar, o mercado devolveu pelo menos 4, 5 pontos, ficou jogando todo mundo para cima e para baixo, machucando todo mundo, fazendo todo mundo perder dinheiro aqui. Eu vejo que amanhã já é um dia melhor, diferente, com mais volatilidade, com mais direcional. O Vale do Rio Doce, vou colocar aqui no gráfico que a gente está preparando aqui, vou colocar aqui no diário. O diário ficou um gráfico bem complicado. A gente tinha projetado uma alta, achando que ele ia segurar nessa resistência, nesse suporte. Não segurou nesse suporte e abriu com gap de queda de 3%. E ficou lá embaixo o dia inteiro. O que pode acontecer? Ele pode consolidar nesse espaço todo, amanhecer o dia de amanhã, amanhecer o dia, terça-feira, fechar o gap e ficar consolidado entre R$ 71,96 e R$ 75. Temos uma operação de compra, está lá em cima, nos R$ 85, R$ 10 lá para cima, a variação de quase 12%. A gente sabe que a Vale costuma ter essa variação de 6 a 12%, às vezes semanal e às vezes mensal, e às vezes mesmo no diário chega a bater 6 a 12% no diário. Ultimamente não tem feito muito isso porque está acabando, está com pouca volatilidade, influência do mercado exterior. Temos que aguardar. Caso amanhã ele abra abaixo dos 71,46, a gente vai acreditar na queda. Vamos pegar, abrir uma venda, perdão, ainda estou ruim ainda, me recuperando ainda. Vamos abrir uma venda para proteger esses 6%, esses 12% de diferença que tem aqui. Por que a gente faz isso? A gente está posicionado aproximado 12% lá em cima. Estava contando com o gap aqui, né? 12% lá em cima. Só hoje ele já caiu 6%. Quase 6%, 3% na verdade. Amanhã pode esticar, sim, pode esticar para 12%, para 15%. É próximo da linha verde. Se a gente abre uma venda, a gente protege parte dessa operação se ela der errado. Ou seja, essa distância toda pode ser protegida com a operação igual para baixo.
Para que isso aconteça, a gente tem que usar a mesma quantidade de contratos que foi usado para a operação de compra. Ou seja, deixa eu colocar aqui, a gente tem 600 contratos vendidos, a gente tem que proteger ele com 600 contratos, para que o preço, o lucro dessa operação, cubra o lucro anterior e a gente saia no positivo, ou pelo menos no 0 a 0. O Vale foi um dia totalmente inesperado, a Petrobras subiu bastante, já formando aquele possível pivô que a gente tinha conversado na parte no vídeo da manhã, né? Tá tentando formar o pivô, bateu no fundo, fez 3 dias de fundo menores e 3 dias de topo menores, porém hoje ele reagiu. Se for usar a técnica de Dunningham, escreve Dunningham, procurem aí, depois estudem um pouco. Ele pode ir até o 28 ou até mais acima. Ah, isso pode acontecer ainda amanhã ou nos próximos dias, ou até mesmo chegarmos ao 28,66. E caso algo dê errado, essa mesma projeção para baixo, nos 25,54. Vou deixar marcado aqui. Vou mudar a cor aqui para vermelho. Então, uma possível queda. E o azul para uma possível alta. No mercado financeiro, a gente sempre tem que entender que nada é perfeito, né? As projeções são estatísticas. A gente tem que saber na hora de parar quando a gente estiver errado. A gente nunca sabe realmente se o mercado vai na direção que a gente quer. Hoje, outra surpresa foi a tal educacional, né? A gente estava já com 10% de alta logo pela manhã, porém o gráfico nos enganou. Como eu sempre digo, nunca é 100%. Nos enganou e trouxe o valor lá para baixo. Comeu quase que 8% do lucro que a gente tinha. Estamos 1% positivo, perdão. Porém, a gente acredita ainda que uma alta possa acontecer. A projeção de Fibonacci bateu certinho nos 200%, que é este valor aqui. A gente fez uma alta, um fundo, um topo e um fundo. Bateu um pouquinho acima ainda, nos 13,40 e alguma coisa. Deixa eu ver aqui qual o valor certo. 3,45. E devolveu tudo. O que a gente espera para amanhã? Abaixo desse ponto, somente queda com talvez suporte no 2,78. Ele suportando no 2,78, a gente vai comprar o dobro da quantidade de ações que a gente está posicionado agora. Estamos com 500 contratos, né? Pode ver, aqui no canto também aparece. Então a gente tem que comprar 1.000 aqui. Por que isso? Porque a gente vai reduzir, vai trazer o preço médio para o meio dessa operação, próximo ao 2,88. Por enquanto a gente está nos R$ 3. Mas por que a gente faz isso? Para diminuir o risco e ao mesmo tempo aumentar o risco. Não queremos que o risco aumente, mas para diminuir o risco sim a gente pode fazer essa operação. O que acontece? Se o preço cai e para nesse valor aqui, a gente fica com o preço médio aqui, um pouquinho só que ele retornar, a gente já tem lucro. E a gente pode reduzir a exposição jogando o preço médio novamente lá para baixo. Reduz a posição aqui, o preço médio vai lá para baixo. Assim sendo, qualquer outro patamar que ele atingir, seja este aqui ou este aqui, a gente tem um lucro maior. Pelo menos, se o lucro não for tão grande, a gente pelo menos tem uma proteção maior.
porque nosso preço médio vai estar lá embaixo, perto dos 2,78. Amanhã a gente vai ver isso aí. Vamos tentar abrir essas operações conforme vai desenvolvendo o preço. Essa parte é meio complicado de se fazer, principalmente para os iniciantes, que ainda não tem nem o domínio, às vezes, da plataforma, né? Mas é bem possível que a gente é, saia no lucro dessa operação. Um bom lucro. Hoje pela manhã também eu lembro que eu comentei que eu não queria aumentar o contrato agora, né? Devido a essas barras grandes, barras elefantes que eu falo. Isso aqui tudo não é notícia, não é notícia, é apenas manipulação de preço. Pessoas que têm muito dinheiro, algo na casa dos bilhões, eles falam, vou fazer o preço cair. Vou fazer o preço cair e quando ele ficar mais barato eu começo a comprar e vou estopando todo mundo que está vendido. Desculpa novamente, tá difícil fazer o vídeo, mas eu não posso parar. Tem que fazer o vídeo. Ah, só essa barra tem 13%. Isso aqui é um movimento de um dia só. Então é super complicado operar um papel assim, né? A gente já entendia que ele vinha de uma queda, recuperou um pouco, um possível pivô para nova alta. Seria a formação do W. Ele não formou o W, ele falhou no meio do caminho. Ele está fazendo uma nova queda agora. O que a gente faz? Espera até o ponto certo de compra, ou mesmo para aqueles que ficaram com medo, pode estopar agora mesmo a operação. Assim que abrir o dia, já estopa a operação, né? Vê a movimentação do preço. Se ele for fazer, se ele fizer um candle verde em direção da alta, mas tem que romper esse preço anterior, caso contrário não vai adiantar. Tem que romper o preço anterior para poder continuar uma alta. Está mal desenhado aqui, mas acho que vocês entenderam. O maior problema dessas operações é você não ter stop. Se você tiver o stop controlado, regrado direitinho, nada vai fazer mal para você. Você não vai quebrar na bolsa. Você pode perder um pouco de dinheiro, né? Mas quebrar você nunca vai quebrar. Basta colocar o stop. Agora o preço está em 303, fechou aos 303, a gente está posicionado no 300, 3 bola a bola, como é dito também por aí. Ele baixando, batendo 2,96, 2,88, seriam 3% de queda negativos. Pode parar a operação antes com 1%, 2% ou 3%. Mas é preferível que se veja o final da operação, no, pelo menos até umas 3 ou 4 horas da tarde, para tomar uma decisão. Ele pode cair bastante, sim, pode cair bastante, assim como teve uma barra elefante aqui, de 14, 13%, ele pode cair, esticar 13% aqui, 20%, 15%, e a gente ficar mal posicionado, no negativo. Quanto tempo a gente vai ficar no negativo, depende do bolso de cada um. Você pode ficar aqui no negativo, aguardar que ele faça o rompimento para o alto. Assim sendo, a gente já deixa preparado o coração para amanhã. Esperamos sim que ele vá para cima, porém o gráfico indica uma queda. Próximo ao ponto de entrada, uma possível resistência. Não sei se vai segurar. Se ele segurar no 2,78, essa linha azul,
a gente pode sim projetar uma possível, tentar colocar mais uma possível compra de 1.000 ou 1.500 contratos para trazer o preço médio, pelo menos no 2,80. Assim a gente vai zerando esses contratos a mais que foram comprados simplesmente para fazer a operação sair no lucro. Perigo de dar errado, sim. Se ele bater aqui, ele continuar caindo, você duplicou o seu risco, na verdade triplicou o seu risco, e se você não tiver, desculpa, se você não tiver o caixa suficiente para manter essa operação, a corretora vai te estopar. E você ainda vai pagar uma multa por ter sido zerado pela mesa. Ah, não operem com dinheiro que vocês não têm e não operem com dinheiro acima do que vocês podem pagar. Mesmo que você acha que está certo na operação, a maior parte das pessoas quebram quando eles se alavancam demais. Depois ficam falando que a bolsa de valores é um cassino. Depende de como você joga, sim, vai parecer um cassino. Então tente não fazer isso. Faça somente operações com o dinheiro que você pode perder e com risco controlado. Você pode perder R$ 100 por dia, faça operação de risco de R$ 100. Caso ele dê errado, você vai perder somente R$ 100 calculados. Outra empresa que deu errado pra gente aqui foi BIF Minerva, frigorífico Minerva. Enganou direitinho a gente aqui. Ele parou na resistência do 8,67 e fez uma alta na sexta-feira. Porém, hoje, não sei, creio que devido a algum tipo de notícia, estou vendo um pontinho verde aqui, vou clicar nele. É, talvez tenha uma notícia aqui, vou filtrar, não sei, por agências não, as mais importantes, tá? Criação de séries Minerva, são criação de opções, tá? No momento a gente não vê nada relevante para ter acontecido essa queda. Porém, o mercado é soberano, a gente só tem que acompanhar as operações sem tentar se alavancar, sem querer ir contra o mercado. O mercado é soberano, ele nos dá a direção que a gente deve operar. Se eles, se eles tentarem fazer uma queda, a gente acompanha a queda, abre uma opção de venda para proteger a operação. Se der errado, se for ao contrário, para cima, a gente abre uma operação de compra. Já temos uma operação de compra aqui. São 400 contratos. Se der errado, R$ 112 vão ser perdidos nessa operação. Ele vai lá para baixo. O Minto, não são R$ 112. São. Deixa eu ver. São R$ 186, na verdade, né? Nosso preço médio é de 0,46 centavos. A gente pode sim, com a reação do mercado amanhã, se ele começar a subir, efetuar nova compra nesse ponto, 32 centavos, e puxar o preço médio ainda mais para baixo. Se está com 46 centavos, 47 centavos o preço médio, a gente pode trazer ele para os 36, 30 centavos.
facilitando assim para qualquer reação para alta a gente consiga tirar um lucro da operação. Operação nova ainda, para dia 19/5, tem um pouquinho menos de um mês para encerrar a operação, mas é uma operação inteligente que a gente abriu. Outra operação que está indo para o positivo agora, a operação de Raizen. Raizen. Isso aqui. Vamos lá. Aqui. Raizen. A gente tenta, já está no lucro. Esse preço está errado, porque o preço médio não é 3,07, mas sim 2,79, né? Porque a plataforma, infelizmente, bateu um preço errado aqui. Tem vezes que isso acontece, mas no home broker da corretora o preço está certinho. O preço correto seria isso aqui. Então a porcentagem que está dando lá é próximo de 15% já de alta. Isso, exato, 15,50 de alta. E os valores aqui também são todos errados. Tem mais 10% em cima disso aqui ainda. Amanhã a gente espera que ele faça a projeção e cumpra a projeção que a gente montou nesses dias atrás e chegue até os 3,51 pelo menos. Ele fez um topo, um fundo, novo fundo, né, aqui. E o alvo seria lá em cima, 3,65. Logo acima a gente tem, se eu não me engano, estou no gráfico, no layout errado, se eu não me engano, a gente tem uma média de 200 passando, que seria exatamente do ponto de 200% de alta. Então, 200% de projeção de Fibonacci, né, na verdade. Né? Resultando assim, desde o nosso ponto de entrada, no 2,79, um lucro de aproximado 29 a 30%. Ele sempre dá um pouquinho mais e depois retorna. Perdão. O que a gente pode fazer? Zerar, por exemplo, 800 ações aqui e aguardar mais alguns dias para ver até onde ele vai. Ele pode sim, com certeza, puxar até o 4,78, que já daria um ótimo lucro também. A gente jogando o preço lá para baixo, a gente mantém 200 ações, ou mesmo 100, como queira. Cada um vai operar de uma forma diferente para poder retirar o prejuízo da operação, ou sair na operação com lucro e ainda manter algumas ações para um possível lucro futuro. No mais, acho que é isso que aconteceu. A operação de Bova, eu zerei metade já aqui. Já deu hoje próximo de 14% de lucro. Amanhã possivelmente ele vai continuar caindo. Tem que esperar o resultado do Bovespa. Se ele continuar caindo, bater próximo aos R$ 4 ou abaixo, a gente zera por total essa operação e tenta mantê-la para o próximo mês. Aqui já o Bova G90, não fiz operação nenhuma, estou só observando o ponto certo de entrada. Por enquanto não é o ponto certo de entrada, vamos aguardar. Temos o Bova P10, que está no negativo, porém a gente pode comprar mais ela amanhã e vai trazendo para o preço médio. Isso aqui a gente tem que aguardar também um pouquinho para poder saber o que fazer.